O Bertoldo já está aqui, vamos subi-lo na canoa aqui. Ele está diretamente de Beijing ou é outra cidade na China, Bertoldo? Eu estava. É bom, que dia, não sei, é bom dia aí, né, Rovai? Bom dia, eu estou vendo que aí está Chengdu? Está escuro? Tá Não, bom, em Shenzhen. tá bom. Shenzhen. Eu estou em Shenzhen. Shenzhen fica a poucos quilômetros de Hong Kong. Eu estava em Beijing até ontem, anteontem. A gente se perde completamente em virtude do fuso horário aqui. Mas nesse momento estou em Shenzhen, são perto de 11 horas da noite. Aí é pela manhã, é isso? Aqui são 11h56, Bertoldo. Aí a diferença é de 11 horas, né? Aí deve ser quase 11 da noite. Não é isso? Deixa eu ver, eu tô com o pessoal. Sabe que horas são? 11 horas. São 11 horas, então, aqui. Isso, exatamente. Da noite. 11 horas de diferença da noite. Bertoldo, ontem teve aqui o Tony Garcia e ele citou você, né? Disse que ele participou como agente filtrado do Moro de uma armação contra o José Dirceu. Ele traz isso como uma culpa. Ele fez procurou advogados tal para fazer a denúncia contra o Moro, que essa denúncia que levou à busca e apreensão da Polícia Federal ontem, pedida pelo Toffoli, e que você, nessa história, teria sido dito que você estaria num avião com o Zé Dirceu, levando malas de dinheiro, enfim. Eu queria que você falasse como foi todo esse período aí, como você contasse essa história e como você vê, assiste agora o cara que foi o teu algoz está vivendo essa situação. Bom, em verdade eu não vi a entrevista do Tony Garcia, não sei direito o que ele falou, até ouvi um recorte dele falando algo no Instagram da revista Fórum, e eu vi apenas esse recorte, portanto não assisti a entrevista toda dele, mas o que eu posso falar é a verdade dos fatos. O Tony Garcia, isso há muito tempo, há 20 anos atrás, foi forçado a fazer uma delação premiada contra mim e contra dezenas de outras pessoas pelo Sérgio Moro. Isso não era fato novo. Naquele momento em que eu fui processado, eu respondi mais de 80 inquéritos. Eu acho que eu fui a pessoa que mais ações penais e inquéritos respondeu, por conta dessa delação do Sérgio Moro, ou melhor, dessa delação que o Sérgio Moro forçou o Tony Garcia a realizar. E isso acabou redundando na minha prisão, uma prisão violenta, que eu reputo não como prisão, mas sim como sequestro, né? E que foi algo que foi reeditado depois na Lava Jato e que foi o modus operandi adotado pelo Sérgio Moro e pela gangue dele, aí que eles chamam de força-tarefa, mas na verdade era uma gangue-tarefa com objetivo político de enriquecimento ilícito, de ingresso na vida política, de busca de fama, vaidade e todos os males aí que contornaram essa realidade que foi essa Lava Jato. Nesse contexto, o Tony Garcia contou em algumas, aí sim, eu vi algumas entrevistas dele, em que ele disse que ele foi forçado a dizer pelo Sérgio Moro, de que eu viajava em meu avião com o Zé Dirceu carregando dinheiro. E, na verdade, em todo aquele período eu repetia, eu venho há mais de 20 anos contando a mesma história, de que a minha prisão e o que vinha por trás do movimento da minha prisão era para que eu revelasse fatos relacionados que eu não sabia, fatos relacionados a Zé Dirceu, ao presidente Lula, e que eles tentavam fazer com que eu também fizesse uma delação premiada contra o Zé Dirceu e contra o Lula. Esse foi o modus operandi do Sérgio Moro,
que levou o Sérgio Moro ao enriquecimento. Ele ficou rico, hoje é um homem rico, de muitas posses, né? A gente percebe isso, e que redundou nessa decisão do ministro Dias Toffoli, que é uma decisão que não merece ser comemorada, porque é muito triste você imaginar uma vara da Justiça Federal sendo visitada pela Polícia Federal. Viaturas da Polícia Federal invadindo uma vara da Justiça Federal é algo muito feio, é algo que empobrece, é algo que desmerece profundamente toda e qualquer virtude que se construiu em torno da Justiça Federal brasileira. É um caso, acho que único, acho que nunca houve antes na história do Brasil algo nesse sentido, de policiais terem que invadir uma vara federal para buscar documentos. E o que se busca nesses documentos, não, eu suponho, eu não vi a decisão do ministro Dias Toffoli, mas eu suponho que, pelo que eu vi pela imprensa, que são fatos relacionados a tal festa da cueca, que foi nominada assim pelo Tony Garcia. Tony Garcia é um bom marqueteiro, deu esse nome a alguns eventos que de fato aconteceram, eu tenho conhecimento desses eventos, e eventos que foram gravados, sim, pelo meu ex-sócio, que é um outro, eu acho que é mal do nome, né, que é Sérgio Costa, né, que era uma pessoa que também que acabou fazendo uma delação premiada, uma colaboração, algo nesse sentido, e que, atendendo a todas as solicitações que o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando e Januário Paludo, que são os principais personagens dessa gangue da masmorra de Curitiba, que funcionou inicialmente com o propósito e intuito de enriquecimento dessas pessoas, e eles conseguiram esse intuito, todos eles saíram ricos dessa operação, e com o ingresso de 2 deles na política nacional. O que a gente vê, que isso posteriormente foi provado pela Vaza Jato e que demonstrou que aquilo lá não era uma força-tarefa do Poder Judiciário com o Ministério Público, e era, assim, na verdade, a união de alguns amigos, de alguns espertalhões, que tentavam fazer, que se utilizavam de cargos públicos, como agentes públicos, para ganharem dinheiro com palestra e para criarem uma fundação onde, aí sim a gente sabe, teria havido o desaparecimento de 5 bilhões de reais. Esse desaparecimento desse dinheiro que eu acho que está por trás dessa decisão do Dias Toffoli, assim como a busca por essas possíveis gravações, ou essas gravações que potencialmente estariam de posse do Sérgio Moro. Eu lamento apenas que isso tenha acontecido somente agora, porque não há dúvida que, passado tanto tempo, e tendo em vista o anúncio antecipado de que essa busca e apreensão aconteceria, não existe dúvida que eles desapareceram com tais documentos. E esses documentos seguramente estão guardados ou estão em algum local, sob a proteção do próprio Sérgio Moro, que inegavelmente se utilizou do cargo de juiz federal para se promover. Então, acho que o resultado dessa busca e apreensão, fora a vergonha, fora o desmerecimento, fora todo o problema causado para a Justiça Federal do Paraná e para o TRF4, não trará muitos resultados. Suponho eu gostaria até que trouxesse mais resultados, mas eu suponho que eles devem ter desaparecido com todo e qualquer vestígio, que pudesse incriminá-los, né? Agora, eram documentos que constavam do processo, né, Bertoldo? Segundo o Tony Garcia. Se constavam, se eles sumirem com os documentos, é crime. Se cometeram esse crime, podem ser implicados nele também ou não? Você que é advogado aí, melhor. Vai, veja. O que a 13ª Vara fez, né, e de forma
repetida e de forma muito intensa, com prisões ilegais, com busca e apreensões, com geração, com criação de provas que não existiam, com torturas que eram promovidas. Eu pessoalmente sofri todo tipo de tortura por parte desses indivíduos e por parte da polícia, a mando deles. Subir documento para essa gente não é nada. Vai, com todo o respeito, embora seja crime, efetivamente, eles desapareciam com documentos. E a gente tomava muito, eu sabia muito disso, que havia um procedimento na época era a segunda vara, que depois que modificou o número para a 13ª vara, que eles faziam o que bem entendiam com os documentos, com as provas, com contatos com agentes da inteligência norte-americana, contatos com o Departamento de Justiça e Departamento de Estado americano, sem passar pelos trâmites normais. Então, com todo respeito, Rovai, supor que eles desapareceram, ou que eles teriam desaparecido com documentos, é muito pouco diante de toda a grandeza dos demais crimes que eles cometeram. Desaparecer com documentos de processos era algo ero e vezeiro por parte do Sérgio Moro e por parte dos procuradores da, então, Força-Tarefa da Lava Jato. Muito bem. Bertoldo, diga, Roberto. Pois não, Sinara. Não, eu ia só perguntar uma coisa, assim, que eu não consigo entender nessa operação. Em geral, todos esses documentos do judiciário são todos digitalizados já hoje, né? Então, assim, como que você faz uma busca e apreensão para pegar coisas físicas, achando que você vai achar coisas físicas, se tudo hoje em dia é digitalizado? Eu não consigo entender muito bem. Não é meio... faltou timing? Não faltou timing aí? Sinara, eu acho que a gente não pode criticar o que o ministro Dias Toffoli está fazendo, muito pelo contrário. Eu acho que é merecedor de aplausos, porque é uma demonstração, pelo menos, de que o judiciário tem tomado ou tem buscado tomar medidas corretivas ou de correção para aquilo que foi feito no passado. Se chegou de forma atrasada, representa o tempo que se permitiu. Eu acredito que a decisão do ministro Dias Toffoli, embora me pareça um pouquinho tardia, é melhor tardia do que se ela não existisse. Como eu disse, os documentos não estão lá, não devem estar lá. Devem achar muito pouca coisa, mas vocês souberam que, todo mundo sabe que houve um momento em que houve uma substituição de juiz, que quando sai o Sérgio Moro, entra um indivíduo, me parece de nome Bonato, algo assim, Gabriela Hard e tal, e de repente surge uma outra pessoa, um outro juiz chamado Eduardo Apio. E ele foi atrás dessa documentação, e parece que a ele, como juiz, então, titular dessa vara, lhe era sonegada toda a espécie, todo tipo de informação. Começou a surgir uma quantidade de acusações, umas que vinham do Tacla Duran, e que me parece que o juiz Apio tentou localizar, tentou trazê-lo, enfim. Mas eu devo dizer o seguinte: o TRF4, por alguma razão, e aí eu não tiro a razão ao Tony Garcia, ao que o Tony Garcia falou, pelo menos ali, porque ele constrói uma tese que não é infundada, que não sei se ele tem provas ou não, mas que possui lógica. O Sérgio Moro, eu não teria, não me causaria surpresa caso ele tenha se utilizado de tais documentos para ameaçar desembargadores, ameaçar autoridades,
Assim como ele fez com réus, assim como ele fez com pessoas acusadas, assim como ele fez com tanta gente. Esse cara inventou um triplex para o presidente Lula, o que seria ameaçar desembargadores, ameaçar ministros. Ele fez isso. Isso fica claro. Se isso será aprovado ou não, eu acho que o ministro Toffoli deu um passo importante para uma demonstração, para efeito de demonstração de que o judiciário não está parado. Ele foi provocado, o poder judiciário ele é movimentado mediante provocação. E a provocação foi feita, suponho que pelo Tony Garcia, à época, que parece que foi também ameaçado a mudar um depoimento mais recentemente, que se recusou, e por essa juíza ele teria então sido ameaçado de nova prisão. É o que eu vi num recorte de uma publicação de vocês, que é o que eu vi que ele traz. Então, o judiciário teria sido provocado em 2021 e agora 2025, provavelmente chegou ao ponto dessa busca e apreensão. Ela tem um efeito menos prático e mais educativo, para demonstrar que nenhuma vara federal está acima da lei. Ninguém no Brasil está acima da lei, e muito menos pessoas da baixa categoria, como o Sérgio Moro, como o Dallagnol, e pessoas que muito claramente são pessoas que cresceram na vida graças ao uso indevido de seus cargos. O meu amigo o advogado Cacai, por sua vez, ele desenvolve uma tese que teria acontecido, sem dúvida, o crime de corrupção por parte desses agentes públicos, se utilizando desses cargos para obter vantagens. E todas essas vantagens impróprias. E foi isso que aconteceu. Todos eles ganharam muito. Esse Carlos Fernando, que é um cara que hoje anda escondido e tal, ele é advogado milionário em São Paulo. Opa, embora tenha... Travou Bertoldo, né? Voltou, Bertoldo. Voltou? O Carlos Fernando é um advogado milionário em São Paulo. O Dallagnol é um cara que vive às custas de um partido político, é vergonhoso, embora ele não seja candidato, ele seja um sujeito inelegível, um ficha suja, né? Ele era um vestal da moralidade, ele acabou se transformando num inelegível e num cara acusado. E existe também um processo ainda em andamento no CNJ, que não se sabe por quê, ele não é levado à frente, mas que em algum momento esses indivíduos terão que pagar. Eu acho que, Sinara, ao contrário do que você coloca com muita consideração, me permita divergir de você, eu acho que tem um caráter educativo. O TRF4 ainda está sob o domínio do Sérgio Moro. Ainda está. Eu tomei conhecimento a questão de... Na primeira notícia que aconteceu da busca e apreensão, esses indivíduos, esse juiz Apio, que é um excelente juiz de uma formação acadêmica espetacular, que tentou revisitar, que tentou revisar o que vinha acontecendo na Lava Jato, foi vítima está sendo vítima nesse momento de uma perseguição, de um negócio horroroso. Ele foi afastado pelo TRF4. Numa decisão que se fala um pouco, inventaram um processo contra ele como se ele tivesse furtado algumas bebidas num supermercado em Santa Catarina. E aí você vai ver o que está por trás daquilo, desse afastamento, nada mais é do que ele coincide exatamente com o momento em que começa a se divulgar a busca e apreensão da 13ª Vara. Então, sempre que alguém busca mexer, encontrar algo relacionado a Lava Jato, movimentos do TRF4 surgem em defesa de Sérgio Moro, em defesa de Dallagnol e dos demais procuradores, assim como também dessa juíza Gabriela Hart,
é uma senhora que eu não conheço, mas que anda desaparecida. O Sérgio Moro, candidato a governador do Paraná, senador, falando as bobagens de sempre. O Sérgio Moro é um meme ambulante, é um indigente cultural, é um indigente moral, mas é um grande gerador de memes. Ele fala bobagem, ele comete erros, ele não tem conteúdo, ele não tem nada. Mas tá aí. Mas, agora, como ele é um cara com tão pouca qualidade, sobre todos os aspectos, exerce liderança no TRF4. Alguma coisa muito estranha existe. Eu acho que aí é onde reside a possível correspondência com a realidade daquilo tudo que o Tony Garcia traz. Eu acho que tem gente ainda sob ameaça. E se eu posso falar, e eu tenho conhecimento disso, porque quem fez essas gravações foi o meu ex-sócio, e essas gravações de festas, de fato, existem. Eu não sei onde se encontram essas gravações. Essas gravações, a gente não sabe onde está, mas expõem algumas figuras muito importantes do Poder Judiciário e especialmente de pessoas do TRF4. Né? Então existe, sem dúvida nenhuma, um temor muito grande para que essas coisas não apareçam. Né? Por quê? Eu não saberia dizer. Existe uma teoria também que essa documentação teria sido encontrada comigo. Não é verdade, não foi encontrada comigo. Isso muito provavelmente foi entregue ao Sérgio Moro pelo meu ex-sócio, o Sérgio Costa, que foi quem filmou esses eventos. Esses eventos, chamados de Festa da Cueca, se reproduziram aos montes. Né? Não foi uma única vez, isso aconteceu por várias vezes. E, inclusive, um desembargador, que eu não vou revelar o nome, porque eu acho que essa história de festa e essa questão da intimidade, a vida no ambiente dessas festas, se não houve nenhum desvio de conduta fora perante suas esposas ou algo nesse sentido, mas, enfim, havia um desembargador que julgou o processo do presidente Lula. Ele estava nessa festa. Certo? Então, até que ponto o Sérgio Moro se utilizou dessa... Né? E é uma pessoa muito ligada ao Sérgio Moro. Então, eu não sei se o Sérgio Moro usou isso para protegê-lo ou usou isso para ameaçá-lo. Ou ele se aproximou do Sérgio Moro justamente porque o Sérgio Moro o protegeu. Enfim, do Sérgio Moro, a gente pode esperar de tudo. Menos uma única coisa: algo de bom. Agora, tudo de mal pode surgir vindo do Sérgio Moro. Muito bem. Vi agora o casamento. Desculpa. Não, por favor, se vocês me deixarem, eu estou aqui na sala, embora à tarde eu vou falando. Porque o Glauber Braga já está chegando por aqui e o Bertoldo também está lá no fuso horário. Vamos deixar o Bertoldo descansar. Eu vou falar uma coisa assim, rapidinho. Bertoldo, você foi fazer o que na China e esse relógio você comprou aí? O povo quer saber. Não, mas é pergunta aí? Não comprei aqui, não. Esse relógio eu comprei em Dubai já faz uns 3, 4 anos. Companheiro. Eu tive que esperar uns 2 anos para que ele chegasse. É muito bonito. É gozado, por que provoca a gente tão provocado assim? Mas não comprei aqui, não. Aqui na China eu não. Eu sou um grande comprador de relógio. Agora, o relógio aqui na China, a gente não... Os preços aqui na China são bastante mais caros que no restante do mundo. Então, não é um bom local para se comprar relógio, não. A não ser que sejam aqueles sofisticados, Sinara. Aí tudo bem. Tá? Mas quem gosta de coisa falseada, falsificada, é o Sérgio Moro. Tá bom.
Vamos chamar o Glauber, né? Eu estou aqui te prendendo. Valeu, Bertoldo. Tudo de bom aí, viu, meu amigo? Eu agradeço e eu acho que valeria a pena vocês assistirem, em todo respeito, à filha do Sérgio Moro, porque acho que com família a gente não deve mexer. Eu assisti também aqui um videozinho que me mandam coisas do Sérgio Moro, eu não quero saber do Sérgio Moro, mas, de todo modo, ficam me mandando coisas dele. E mandaram a entrada dele com a filha no casamento. A filha teria casado no final de semana, né? Eu fiquei pensando e vendo assistam, porque vocês vão ver. Manda para a gente. Eu vou ver. Vale a pena vocês passarem a entrada e vocês observarem a vaidade do Moro. Ele parecia a noiva, e não a noiva parecia... E a filha parecia o pai da noiva. Tamanha era a vaidade dele. Faltou apenas o vestido branco. O resto estava tudo pronto. A vaidade do Moro é algo que vai matá-lo. Nem que seja politicamente, nem que seja profissionalmente. Isso não será em um prazo muito longo, não. Agradeço a todos vocês. Me trouxe muita curiosidade o fato dessa pergunta da Sinara, mas tudo bem. Tanta coisa importante para perguntar. É só brincadeira, Bertoldo. Foi só você? Entendi. É só brincadeira. Não, não, tá bom. Não, eu também estou brincando. Aqui no primeiro plano dá para ver a pulseira azul do relógio. Não, se vocês forem ver, eu uso tudo azul. É um vício meu. Agradeço a todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Vejam a coincidência também da data do anúncio da busca e apreensão com o que fizeram com o juiz Apio. O que eles estão fazendo com esse indivíduo, porque ele tentou abrir a caixa preta da Lava Jato. Eu acho que o ministro Toffoli deveria dar uma olhada nisso. Deveria mesmo. O que estão fazendo com ele é uma perseguição. Eu convidei o Apio para vir aqui, ele não pode vir. Ele está orientado, eu convidei o Apio, inclusive, viu, Bertoldo, para dar espaço para ele se defender, mas ele falou que está numa situação muito delicada, né, e infelizmente com essa perseguição, e que preferia, então, cuidar do ponto de vista jurídico da defesa dele. Você sabe o que é isso, né? Você viveu isso na pele. Eu vivi na pele e tenho pena do que ele está passando. E não tenho dúvida que ele está passando por isso, justamente porque ele tentou abrir essa caixa preta, mas um dia essa caixa preta virá à tona. E esses indivíduos pagarão pelos crimes que cometeram. Obrigado a todos. Bertoldo, tudo de bom, boa estadia aí. E vamos falando. Um abração. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.